Será que estamos ajudando nossas crianças e jovens a se desconectarem e aí se reconectarem com aquilo que realmente importa? Então vem com a gente nesse podcast. Bem-vindos a esse podcast onde nós vamos conversar sobre: será que nós estamos ajudando nossas crianças e jovens a se desconectarem para se reconectar àquilo que realmente importa? E para esse bate-papo de hoje, eu trouxe o professor Júlio Farias, nosso vice-diretor pedagógico, para essa conversa, para a gente conversar com a nossa audiência sobre esse momento que estamos vivendo tão importante, no nosso estado e no nosso país, sobre a restrição dos celulares nos espaços escolares e como está sendo essa convivência, qual é a finalidade dessa legislação e como nós podemos nos adaptar e ajudar as nossas crianças. Então, bem-vindo, Júlio, para essa conversa hoje. É um prazer. Sem dúvida, esse é um momento muito importante, porque começamos a perceber que mudanças, que comportamentos as crianças apresentam nas escolas sem os aparelhos celulares. E a nossa perspectiva hoje é a de concordarmos que ambas as leis, a lei estadual e a lei federal, que são instrumentos complementares, mas com algumas diferenças estruturais entre si, trazem benefícios para o dia a dia dos nossos alunos, mas também trazem desafios para as escolas e desafios para a nossa organização interna. Afinal de contas, nosso objetivo é ir ao encontro dos pressupostos da lei, que vão muito além da restrição do celular. Eles vão pelo resguardo da saúde mental e emocional e da convivência de crianças e adolescentes na sociedade, e não apenas no ambiente escolar. Então é muito importante que a gente, além das escolas, transmita a vocês as possibilidades para também ações em casa, também ações no cotidiano, que possam reintegrar as crianças a essa dimensão. A gente fala desconectada, mas na verdade o mundo hoje ele é conectado, mas essa dimensão de não terem a dependência para a sua satisfação e para o seu prazer do uso de internet e de redes sociais. A gente sabe a importância da tecnologia, hoje na nossa vida, nas nossas relações, no nosso aprendizado, mas quando a gente olha para essa legislação e essa preocupação da sociedade como um todo, nós estamos falando do uso recreativo das tecnologias, que esse é o que tem ocupado mesmo um espaço e trazido prejuízos. Nós vamos falar um pouco sobre isso nessa conversa hoje, Mas vamos falar da legislação um pouquinho mais, o que ela de fato está apontando e orientando as escolas. A lei estadual, que foi sancionada lá em dezembro de 2024, e que está em vigor desde o primeiro dia de aula, ela faz uma alusão muito clara à restrição dos aparelhos no ambiente escolar. Ela não delimita exatamente quais são esses espaços e esses tempos. Então a gente compreende, a partir da observação dessa lei, que a grande intenção é que o celular não pertença ao cotidiano dos alunos dentro da escola, incluindo intervalos, recreios, momentos de entrada e saída, porque são momentos dessa conexão pessoal entre os jovens e de resgate dessas interações sociais sem intermédio das redes sociais, sem intermédio de aplicativos, sem o acesso imediato ao prazer por meio de jogos online, promovendo esse diálogo. Isso é difícil, porque ao mesmo tempo que essa restrição nos parece mais ampla na lei estadual, a lei federal coloca algumas ressalvas de possibilidades de uso com as quais nós concordamos. Em casos específicos de alunos que necessitem para sua inclusão no espaço de aprendizagem, o que é muito comum, ou relativamente comum nos dias de hoje, e resguarda também os direitos fundamentais da criança e do adolescente. E pensando nisso, nós
permeamos essa necessidade, entendendo que há alguns momentos em que o uso da conexão, sobretudo para a comunicação com as famílias, ela é pertinente. Então, para isso, para resguardar essas possibilidades, nós criamos na escola uma área onde, durante um período restrito, que coincide com o horário de saída, os alunos podem fazer acesso ao seu celular. A partir do 6º ano. A partir do 6º ano, só naquele ambiente, muito bom você frisar. E ali ele pode se comunicar com a família, pode fazer uma comunicação que resguarda a sua segurança. E quando você diz só a partir do 6º ano, a escolha de um local específico tem muito a ver com a gente manter algo que já era usual na nossa escola, que a educação infantil e os anos iniciais não podem trazer o celular. Isso já era dessa forma antes da legislação estar vigente. Então a gente tem procurado que as crianças menores, como nós fundamentalmente temos muitos espaços de convivência comum entre os segmentos, o que é muito saudável para todos, mas nesse ponto, com o uso do celular, a gente de fato não deseja que os pequenos percebam esse uso como algo recorrente e regular e possam naturalizar essa possibilidade, criando expectativas para quando eles cheguem nos segmentos mais avançados. Então a gente escolheu um espaço seguro, interno, resguardado pela presença dos nossos funcionários também, mas que apenas ali eles possam fazer uso do celular. Mas esse uso também tem um objetivo, né? Sim. Que não é para que eles estejam lá para usos recreativos. É comunicação com as famílias. Outra possibilidade é a família não pode vir buscar os mais velhos e pede que eles solicitem um carro de aplicativo. Então, nesse espaço são essas possibilidades. Mas acesso a redes sociais e jogos, além de não ser recomendável, é também controlado para que não aconteça nesse espaço e nesse ambiente. E eu acho que a importância dessa conversa, e a gente está aqui promovendo essa reflexão com a comunidade, é saber reconhecer o desafio que é pensarmos nas mudanças de hábitos. Então, nós fomos acostumados nos últimos anos a nos entendermos junto à tecnologia, com as facilidades, com o imediatismo, com a urgência que a gente foi criando e resolvendo por meio do acesso imediato, da comunicação instantânea. Nesse momento onde a gente tem que reduzir esse acesso, a gente reconhece o quão desafiador é para nós internamente, porque também a nossa comunicação e os nossos profissionais estão sendo também estimulados a reduzirem o uso de celulares, principalmente no acesso e na visualização das crianças e dos jovens, mas também da comunicação das famílias, muitas vezes que acionavam instantaneamente os filhos. É muito necessário que haja uma reorganização de todos. Nós também estamos aprendendo a lidar com uma outra realidade. E é esse imediatismo que a gente pede um pouquinho de paciência e também compreensão por parte de toda a comunidade. Por quê? Porque muitos estudos, em especial alguns da Associação Americana de Psicologia, eles vêm apontando que quando a criança tem uma superexposição, e superexposição, gente, não precisa ser o dia inteiro no celular ou o dia inteiro na internet. Mais de 2, 3 horas por dia para crianças e adolescentes já é um tempo bastante considerável e pode ser chamado de superexposição. Ele desenvolve uma expectativa imediata de satisfação, ou seja, ele não aprende a esperar, ele não desenvolve resiliência. E aí tudo tem que ser imediato e isso dá uma aceleração no nosso ritmo de vida que a gente só se dá conta quando a gente se priva dela. Então, acho que é importante também, Kátia, que a gente ressalve que ambas as leis se preocupam muito com essa privação de algo que era excessivo, porque isso gera efeitos nas crianças. E a boa notícia é que nós, felizmente, não tivemos que lidar com nenhum caso grave de crianças com essa privação. A gente imagina que até esse momento, com o ano já se desenvolvendo há algum tempo, as interações sociais e a comunicação entre eles, o recreio mais integrado, mais divertido, com novas atividades esportivas, com jogos disponíveis, esteja suprindo
essa necessidade de comunicação. A gente não percebeu o isolamento de alunos em razão disso, ao contrário, a gente percebe uma maior integração. A gente via muitos alunos isolados em cantos, imersos num mundo que era muito próprio, muito imediatista, baseado num prazer muito superficial e que não trazia para essas crianças o desenvolvimento que a gente esperava das relações sociais que afetam muito a ansiedade e a saúde emocional dessas crianças. E já despegando seu alerta, né, que você traz, que é a grande preocupação do legislador quando também orienta as escolas a serem esse ambiente restritivo, que pesquisas são essas, né? Então, nós estamos recomendando a toda a comunidade que tenham acesso a uma obra que tem sido referência para tanto para os legisladores quanto para muitos educadores, que é A Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt. Ele tem discutido e traz muitos dados empíricos sobre os impactos desse momento, após os smartphones. Então são pesquisas que vêm desde 2012, monitorando o comportamento, não só a aprendizagem, a gente também fala de perdas acadêmicas, porque a questão do foco atencional tem sido muito afetado nesses últimos anos, então resultados nas grandes avaliações acadêmicas, né? Mas o que mais são os prejuízos? Então, o Júlio já citou algumas questões aqui, eu faço questão de frisar. Jonathan Haidt alerta para o aumento da ansiedade, o aumento da depressão nessa faixa etária, o aumento de distúrbios alimentares, o aumento também de automutilação, de pensamentos suicidas e de vícios em jogos. O quanto isso prejudica uma geração. Então, nós estamos falando de danos que são, muitos deles, irreversíveis, danos que vão custar e causar dores para a vida dessa pessoa. Então, é urgente, sim. E esse desconforto que agora a gente cita, né, adaptar uma nova realidade, ele é muito menor e ele é muito menos de esforço, sim, do que, eventualmente, a intervenção que se deveria fazer em todos esses cenários de prejuízos emocionais e sociais. Então, é um esforço necessário que todo mundo tem que estar junto. A gente faz aqui também um apelo às famílias, e não só as famílias dessa escola, as famílias todas dessa sociedade. Por isso, divulguem essa discussão, essa reflexão para quantas pessoas vocês puderem, porque é um apelo a todas as famílias e todos aqueles que trabalham ou têm em suas relações a formação de crianças e jovens, porque é uma sociedade que, se nós não atentarmos, elas terão imensos prejuízos. Então, na casa, não só na escola, como é que a gente pode também, nas nossas relações, também nos conectarmos com o que realmente importa? Esse é um apelo para as famílias. Reflitam sobre o tempo que a gente está também dedicando aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, aos nossos vizinhos, para que as crianças se reconectem entre si, com seus pares, com as suas famílias. A obra do Haidt, como psicólogo social que ele é muito interessante, porque ele consegue congregar uma visão de contexto muito interessante com aspectos neurocientíficos também muito interessantes de como uma coisa afeta a outra. Não só a leitura é muito dinâmica, como também há muitas falas dele disponíveis em redes. Essa vale a pena a gente acessar. E uma fala em especial é muito interessante. Quando o Haidt foi perguntado se, ao tirar o celular da criança na escola ou durante a aula, pensando em manter e privilegiar o foco e a atenção, quando a criança se desconectasse, o que a gente chamava antigamente de brisar, ou deixar o pensamento voar durante uma aula, durante uma conversa ou alguma coisa, se não teria o mesmo impacto. E ele diz, absolutamente não. O que a gente deseja é que essas crianças deixem o seu pensamento voar. Porque quando uma criança perde o foco momentaneamente durante uma aula, até ser chamado a atenção para retornar ao foco principal,
Sem o celular, sem o acesso à rede social, sem o acesso à informação ou ao prazer imediato, ela está planejando, ela está pensando em alguma coisa, está criando possibilidades, está usando a imaginação até de maneira involuntária, e é isso que vai desenvolvendo categorias potentes de raciocínio que o coloca como uma pessoa ativa e que constrói ao longo do tempo a autonomia. Então, essa satisfação imediata tira das pessoas. Basta pensar, olha como as famílias podem ajudar nessa concepção de construção do mundo sem o intermédio do acesso à internet, sem o imediatismo que é necessário. Imagine que há um problema dentro de casa que você precise resolver. Pode ser a resistência do chuveiro ou o gás do fogão que não está saindo como você imaginava, ou algo que você possa resolver. Qual é o nosso primeiro movimento hoje? A gente entra no Google, acha um vídeo no YouTube que nos ensina a resolver aquele problema de forma imediata. Nós somos adultos, nós já temos a nossa categorização de processamento e a nossa capacidade de planejamento definida. As crianças não. Se eles entram nesse ímpeto de não pensarem sobre o problema, de não planejarem soluções que podem ser inéditas e passam a ter esse imediatismo, eles passam a não desenvolver a sua capacidade de planejamento e a sua criatividade, o que vai afetar nos seus aspectos socioemocionais e na sua autonomia. Então, como é que nós, em casa, podemos ajudar os nossos filhos? Temos um problema? Vamos desconectar, pensar no problema, testar hipóteses de soluções, ver possibilidades, chegar a um consenso e testar, porque é isso que nós, na escola, temos separado enquanto uso pedagógico da tecnologia, que dá acesso a algumas coisas, mas que ela não impossibilite os alunos de estabelecerem categorias de pensamento e planejamento. Muitas vezes os alunos chegam em casa contando que foram para as aulas Maker, dizendo que são aulas em que se fala de tecnologia, mas o mais importante do Maker não é o produto, a maquete ou o robô ou a programação que eles fazem. O mais importante do Maker é o processo de planejamento que eles constituíram coletivamente para estabelecer um produto ou um processo. Então, muitas vezes, o professor fica muito satisfeito com o processo e quando você olha para a montagem é uma coisa muito simples, mas é uma coisa que tem autoria, que tem identidade, que é o que a gente precisa resgatar. Então, nós não podemos que eles busquem soluções no Google para fazer essa montagem, porque o que se privilegia é a outra coisa. Então, a gente precisa reconectar de fato. E eu acho que essa sugestão de leitura que a gente faz serve recomendada a pais que têm crianças em todas as faixas etárias, porque ele vai orientando como desde pequeno o que a família pode inserir no seu cotidiano, promover na relação com a criança desde bem pequena. Então são muitas sugestões, vale a leitura, e aí ele também aponta, e eu quero não perder de vista também as questões, você fala do socioemocional, nós estamos falando, quero te chamar a atenção para as relações sociais, né, para as interações. Esse interagir, né, esse relacionar, ele precisa ser aprendido. Não é algo, embora nós sejamos socialmente, né, o homem se dá no social e a gente se dá porque nós nos relacionamos, ele precisa ser aprendido, ele precisa ser modelado por um exemplo bom, ele precisa ser vivido dentro de bons concepções, e isso precisa ser vivenciado na escola, vivenciado na família. Também aonde a gente vê prejuízos quando essa relação fica suprimida em função de um tempo dedicado a uma atividade individual, momentânea, que prende, porque as redes sociais, os algoritmos são feitos para prender, para estimular que se permaneça nesse movimento. E isso vai certamente prejudicar as interações com os outros. E para isso a gente precisa ter esse tempo, ter essa disponibilidade para aprender errando, aprender discutindo, aprender negociando, aprender com o conflito. O conflito é importante. Errar
enquanto é criança, enquanto é jovem, dentro da escola ou no ambiente da família, é onde se aprende, é onde a gente pode olhar para a interação. Se essa interação não acontece, ele não vai aprender. Ele precisa dessas referências. Então, é nesse espaço onde isso é mais um motivo para que a gente limite as interações exclusivamente tecnológicas, para que a gente possa interagir, né, aprender no convívio em sociedade. Né? Kátia, basta nós nos entendermos nas nossas próprias vidas de adultos e percebemos que ao longo de uma semana, seja na relação familiar, na relação profissional, nós vamos colher sucessos, mas nós certamente vamos nos frustrar em algumas circunstâncias. E a vida continua porque a gente aprendeu a lidar com essa frustração. Esse prazer imediato que o excesso de telas traz tem simplesmente tolhido a resiliência das crianças a essa frustração. Então, a nossa preocupação, como tenho certeza que é da maioria dos pais, é como é que eu regulo, como é que eu ensino meu filho a se frustrar. E vocês sabem o quanto é difícil frustrar os desejos ou os pedidos dessa geração, porque as reações são muito desproporcionais. Por quê? E, na verdade, nós estamos falando desse imediatismo. Exato. A frustração exige espera e exige controle e retorno. Afeta a autorregulação. Então, ele também vai de maneira desproporcional reagir a essa frustração. E nós temos que estar prontos para isso, porque não basta que na hora da frustração a gente haja de maneira punitiva, ou a gente faça uma orientação, ou a gente diga não. A gente tem que, ao longo do tempo, prepará-lo para se frustrar, porque isso vai acontecer com todos em algum momento. E como eu me preparo para isso? Mostrando como eu lido com a frustração, gastando tempo explicando por que se frustrar é importante, e isso talvez de maneira desconectada, favorecendo o diálogo, trazendo para eles dados de realidade da sua própria vida, aonde você teve que lidar com essas dimensões e aonde você chegou depois de ter essa habilidade, porque eu acho que isso é o que mais fortalece essas crianças e é um dos princípios dessa leitura do Heidegger que fica muito expresso ali. Ninguém frustra por prazer. A gente não programa frustrações, mas elas vão acontecer. E quando acontecerem, temos que estar prontos para lidar com elas. Quando a gente entra nesse aspecto de fazer dicas para vocês ou contar situações, isso também está pautado pela literatura científica, o Heidegger também fala muito disso, e é importante que haja algumas dicas para vocês, muito específicas de coisas simples que podem ser feitas no cotidiano, ou que precisam ser feitas no cotidiano, para que todos possamos agir no mesmo sentido. Sempre lembrando que a lei não tem por objetivo restringir o uso de celulares apenas. O objetivo maior da lei é resguardar a saúde emocional das nossas crianças. E esse não é um objetivo específico da escola, e sim de toda uma coletividade, e importa muito às famílias, sem dúvida que isso aconteça. Então, Kátia, que dicas a gente pode trazer para essas famílias de maneira muito simples, de coisas que são fáceis, mais trabalhosas, mas que geram um impacto muito positivo? Primeiro, eu acho importante que haja uma compreensão da criança e do jovem desse momento hoje. Então, estabelecendo, a partir de uma compreensão, limites claros do tempo de uso dos celulares e principalmente das redes sociais. Nas redes sociais, é muito importante que pais encontrem maneiras de fazer o controle parental, para que entenda que redes sociais estão sendo acessadas, que caminhos estão sendo usados, porque da mesma forma que nós protegemos os nossos filhos no ambiente, né, na segurança no ambiente físico, é muito importante protegê-los do ambiente virtual. Então, o quarto hoje não é o ambiente mais seguro como nós imaginamos que possa ser, né? Ele precisa ser também bastante acompanhado. Disse até que a gente tem muito cuidado hoje com as questões presenciais, com a segurança física das nossas crianças, mas que quando se fala no meio virtual, o controle é quase que nenhum. Exato. Então, investir tempo, pais, investir tempo para entender como pode ser esse controle parental. E aí sim existem muitas informações na internet para ajudá-los a entender como estabelecer esse controle.
É um investimento importante, necessário. Eu acho que também uma recomendação é que as famílias encontrem e estabeleçam atividades offline. Então, busquem momentos onde vocês estão juntos, no fim de semana, numa sexta-feira à noite, onde aquele combinado de todo mundo é estar desconectado. E isso já vai exercitando essa regulação sobre momentos onde, ok, vamos olhar as redes sociais, vamos ver juntos, vamos buscar um conteúdo que está na internet, mas também temos o nosso momento offline. Temos o nosso momento de conexão pessoal. Então, estabelecer esse hábito, né? É hábito mesmo disso. E acho que a perspectiva é que os seus filhos passem a demandar isso de vocês, porque eles estão experimentando uma interação social muito mais potente e que para eles não tinha essa intensidade. Então, talvez eles mesmos requisitem esses momentos de interação familiar. É onde esperamos que a gente possa chegar nesse sentido. Uma outra dica que eu acho muito importante, tenho certeza que Kátia deve concordar comigo, é que, pressupondo que a lei pensa na manutenção do foco e da atenção na aprendizagem, a gente tem que dizer para vocês que o celular ou a rede social, ou essa ansiedade de querer botar a mão no celular, não é o único grande ponto que afeta foco e atenção dos alunos. Tem um outro ponto muito importante, que é o sono. Para crianças e adolescentes, uma noite bem dormida é o que solidifica as aprendizagens e potencializa foco e atenção. E a gente sabe que esse momento das noites, das madrugadas, tem sido para muitos o momento do game, o momento da rede social. Tem que ter muita conscientização deles para que isso não aconteça e muita vigilância dos pais também. Acho que esse é um ponto a ser evitado. E está nessa linha de estabelecer esses limites, né? E ter processos que a criança possa se regular, mas também que o adulto faça esse monitoramento. Acho que também olhar para a questão da saúde mental das crianças e dos jovens. É importante reconhecer o momento onde isso está além do razoável, quando o sofrimento começa a aparecer na ausência das tecnologias, e estar atento a isso. Busque na escola alguma orientação ou em profissionais especializados também, né? Nós não podemos ignorar que a gente está diante de uma epidemia, né? Algo que está impactando realmente. Então, não deixem de olhar para isso também, né? A escola está também à disposição para orientar em algum aspecto e tem muitos profissionais especializados nessa questão também, né? Sem dúvida. Júlio, eu acho que essa conversa é muito necessária, foi importante. Sim. A gente pode resumir um pouco esses fatos todos que a gente trouxe? Eu acho que o que sintetiza bem todo esse momento é que, logicamente, quando a gente se viu diante do desafio de colocar em prática essa lei, a gente esperava problemas. E é muito importante que todos saibam que eles têm sido muito menores do que eram as nossas perspectivas iniciais. A maioria dos adolescentes tem lidado bem, e das crianças também, com essa movimentação. Os questionamentos acontecem, mas acontecem de maneira muito restrita e sempre dispostos a ouvir e a compreender. Como eu disse em princípio, não percebemos grandes questões de necessidade de uso. A gente percebeu em alguns momentos, na primeira semana sobretudo, alguns alunos que muito habituados a jogar nas horas dos intervalos e procurando alternativas e procurando meio o que fazer, mas foram sendo incorporados. Então, o grupo das mesas de ping-pong, que no ano passado era de 5 alunos, agora é de 15. Né? Então, você vai vendo que eles procuram outras interações. E esse elemento, acho que realmente sintetiza essa necessidade. E a gente precisa também acompanhar e medir os impactos disso nas aprendizagens. As escolas daqui a pouco começam seus períodos de avaliações e a gente imagina que esse impacto também seja positivo nessa efetividade. Os professores têm relatado um ritmo de aula mais efetivo ao longo dessas primeiras semanas do que usualmente eles conseguiam imprimir, e a gente acha que isso vai trazer ganhos nas aprendizagens dos alunos, mas ainda é cedo para a gente apontar, ferir, né? Mas acho que é uma necessidade. Acho que um outro ponto importante também é essa regulação da comunicação entre os alunos e as famílias. Muitas vezes eles
precisam ou desejam falar com as famílias, nós temos adotado uma política muito clara a respeito disso, que é, sempre que o aluno solicita esse contato à coordenação, ao funcionário, que ele seja encaminhado a um ponto que ele possa, por meio do telefone da escola, ter o acesso imediato à sua família. E eles percebem que isso é franqueado, inclusive, se necessário, com privacidade para essa conversa. Então, a gente se preparou para esses espaços, com estrutura para atender essas necessidades. Nas primeiras semanas, isso era muito frequente e a gente já percebe que hoje, com a adaptação de todos, esses contatos são menos frequentes. Então, alguns alunos que se colocavam muito ansiosos para falar o tempo todo com as famílias, hoje já nos procuram a cada 3 dias ou até não nos procuram mais, porque entenderam que, mesmo sem ter esse acesso à informação, eles continuam seguros dentro da escola como sempre estiveram. E acho que a regulação dessa comunicação também de saída vem se acertando com a compreensão dos alunos e com as orientações que fazemos às famílias. Então a gente esperava impactos, como houve impactos, mas hoje podemos entender que eles são mais positivos do que problemas para que a gente possa resolver. Então nós falamos hoje que da legislação diante do seu foco principal, que é salvaguardar o bem-estar e a saúde emocional das crianças e jovens. Falamos de como nós aqui nos preparamos para esse momento. Também falamos de uma sugestão importante de leitura para que vocês avancem, né, mergulhem um pouco mais no que pesquisas apontam também. Demos sugestão de leitura da Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt. Então, fica realmente a recomendação. Colocamos as nossas preocupações, as nossas observações, já os ganhos que a gente tem observado, e fica o convite para que estejamos juntos nesse movimento, para que a gente trabalhe em coletivo para o bem-estar, realmente, das nossas crianças e nossos jovens, academicamente, socialmente, emocionalmente, e que a gente possa viver uma vida mais saudável com esses meninos e meninas, né, nos seus futuros. Então, eu gostaria muito de receber comentários de vocês. Nós ficaríamos muito felizes de receber das famílias como estão percebendo nos seus filhos esse novo momento. Compartilhem esse conteúdo com quem vocês gostariam, porque esse conhecimento precisa ser muito disseminado, a gente precisa discutir sobre isso. Nós estamos na escola inteira mobilizados para esse bem-estar deles e muito disponíveis para ajudar as famílias nesse processo de adaptação. Sabemos que é esforço, sabemos que tem que encontrar novos caminhos, mas sabemos que a gente, dentro do mesmo desejo, nós encontraremos um caminho conjunto. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Júlio. Eu é que agradeço. Obrigado essa oportunidade de colaborar não só para nossa instituição, mas colaborar para uma sociedade que se entenda de forma diferente a partir dessas necessidades, é única e é muito importante para todos. Como a Kátia disse, comentem, compartilhem, porque isso interessa não só para os alunos e pais do Colégio Magíster, mas para toda uma sociedade, para toda uma coletividade. Então, fica o convite para todos vocês entrarem nas nossas redes sociais, comentarem esse vídeo, comentem, compartilhem, porque a gente quer ouvir vocês, quer saber o que vocês estão já percebendo dos filhos. Nós estamos aqui muito dedicados a um bem-estar desses nossos alunos, estamos observando já grandes avanços, e fica uma importante pergunta. Desligar a tela é um convite para a gente se conectar com o mundo real? Vamos junto nessa jornada? Vem conosco nesses nossos podcasts.